Estamos de volta, amigos, estamos de volta na nossa parte número 4, dando seguimento à análise aí do pilar da integridade psíquica ou moral. Já analisamos a imagem, vou adentrar agora na privacidade ou vida privada, tá? Privacidade ou vida privada. E a privacidade ou vida privada relaciona-se aos aspectos mais intrínsecos de cada pessoa. Então, diz respeito aos seus aspectos mais intrínsecos, às suas informações mais particulares. Aquilo que apenas diz respeito a você. Então, seus aspectos mais extrínsecos, as suas informações mais particulares, aquilo, repito, que apenas diz respeito a você. É a sua privacidade, é a sua vida privada. O tema está tratado na Constituição Federal no artigo 5º, inciso 12, e o Código Civil dedica-se a ele na análise do artigo 21 que está entrando aí na tela. Olha lá o que diz o artigo 21 do Código Civil. A vida privada da pessoa natural é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contraditório a esta norma. Então é inviolável e o juiz, a requerimento do interessado, vai adotar as providências necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário a esta norma. Observa que a privacidade é o único direito que o Código Civil informa ser inviolável. Inviolável. Eu costumo brincar em sala de aula para você fixar isso, lhe dizendo que a privacidade é a cláusula pétrea dos direitos da personalidade. Cláusula pétrea dos direitos da personalidade, porque o legislador diz que é inviolável. Mas é interessante, gente, porque mesmo o legislador afirmando que é inviolável, mesmo com essa notícia da inviolabilidade da vida privada, é sabido que há exceções. É sabido que há exceções, é conhecido que há exceções, mesmo falando-se aí desta inviolabilidade da vida privada. Nós temos exceções, vez por outra, a gente escuta na mídia notícias sobre quebra de sigilo, não é verdade? Quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo fiscal, quebra do sigilo das comunicações, sigilo bancário, sigilo fiscal, sigilo das comunicações, são hipóteses de quebra de sigilo. Hipóteses de quebra de sigilo amparadas por lei de forma excepcional. Então, quando você tem uma persecução penal ou alguma coisa nessa linha, e aí é plenamente possível tais quebras. Repito, são quebras excepcionais. Luciano, como é que eu devo fazer na hora da prova? Na hora da prova é simples. Você vai marcar em regra a redação do artigo. Você vai dizer em regra que é inviolável, tá? Que é inviolável. Todavia, se a prova falar segundo a doutrina, segundo a jurisprudência, em uma ponderação de interesses, aí sim você vai tratar das exceções, de que há hipóteses excepcionais em que o sigilo pode ser quebrado. Honra, próximo direito aí da integridade psíquico-moral. Honra. E o que é a honra? A honra é a sua reputação social. Honra é a sua reputação social, que pode ser positiva ou negativa, é verdade, mas é a sua reputação social. Essa honra se subdivide, está aí na sua tela, em honra objetiva e honra subjetiva. Honra objetiva e honra subjetiva. A honra objetiva é a sua reputação perante a sociedade. Honra objetiva é a sua reputação perante a sociedade. Já a honra subjetiva é a sua reputação perante si mesmo. Então, a honra objetiva é essa reputação perante a sociedade, já a subjetiva é a sua reputação em relação a si mesmo. Honra objetiva e honra subjetiva. Perfeito. Observem que também não caminham juntas, né? Também não caminham juntas, podem ser o quê? Dissociadas. Acontece demais. Apenas para lhe dar um exemplo, todo mundo acha que você é uma pessoa do bem, todo mundo acha que você é uma pessoa leal, todo mundo acha que você é um cidadão probo, mas no fundo, você sabe que você não vale nada. Não é verdade? Então a sua honra objetiva está diferente da sua honra o quê? Subjetiva, claro, a título de brincadeira, mas sua honra objetiva está
diferente da sua honra subjetiva. Pode ser o inverso também. A sociedade malha o cara, mete o pau no cara e o cara vai na TV e diz que, na verdade, a consciência dele está tranquila. Não é isso? Que ele deita a cabeça tranquila à noite no travesseiro para dormir. E assim segue. Por que isso? Porque, segundo ele, a honra subjetiva dele está tranquila. É o que acontece com muitos políticos do nosso país. Não é isso? Então fica atento aí nessa distinção. Seguindo aí, senhores, ainda no pilar da integridade psíquico-moral, nome. Nome. E o que é o nome? O nome, senhores, o nome é a etiqueta social. Eu gosto muito desse conceito, gente. O nome é a etiqueta social. Este é o nome. Maísa, quando nasceu, foi etiquetada. A mãe dela chamou de Maísa. De quê, Maísa? Fala pra fora, Maísa. Não tem problema, não. Maísa Lima Almeida. Maísa Lima Almeida. Maísa fica aqui falando por leitura labial. Eu já sou surdo. Maísa Lima Almeida, não é isso? Maísa nasceu, a mãe dela etiquetou. Maísa Lima Almeida. Beleza, é assim que Maísa é conhecida socialmente, é o seu nome. Maísa Lima Almeida. Pergunta aos senhores, a escolha do nome, por parte da mãe de Maísa, dos pais de Maísa, enfim, foram os pais de Maísa que escolheram o nome dela, né? A escolha do nome, será que é livre? Completamente livre? Ou será que há restrições a tal escolha? Será que a escolha do nome, senhores, é completamente livre ou será que nós temos restrições? Nós temos restrições. Nós temos restrições. A primeira restrição está no artigo 55. Artigo 55, joga na tela, Maísa, da Lei de Registros. Olha o número dela aí. Artigo 55 da Lei de Registros, que é a 6.015 de 73. Artigo 55 da Lei de Registros, 6.015 de 73. E a Lei de Registros afirma que não é possível nome que expõe o cidadão ao ridículo. Não pode. Não pode nome que expõe o cidadão ao ridículo. Olha o que diz o parágrafo único lá do 55, ó, Maísa. Os oficiais do registro civil não registrarão prenomes suscetíveis de expor ao ridículo seus portadores. Quando os pais não se conformarem com a recusa do oficial, este submeterá por escrito o caso, independentemente de cobrança de quaisquer emolumentos, à decisão do juiz competente. Pronto, não pode. Já presenciei alguns casos aqui na Bahia, né, na época eu trabalhava em núcleo de prática jurídica, enfim, em uma instituição que eu era professor aqui em Salvador. Teve um cidadão que quis registrar o filho com o nome de Osama Bin Laden, né? Chegou lá no registro público, a mulher lá perguntou, e aí, como é o nome da criança? Ele falou, Osama Bin Laden. E aí a oficial do registro falou, Osama Bin Laden não pode. Não pode por quê? Porque vai expor ridículo. Vai expor ridículo. Imagine esse menino no colégio, né? O Osaminha, na verdade. Imagine esse menino sendo alfabetizado. O pai inconformado tentou forçar. O que é que ela fez? Submeteu ao juiz. Essa submissão ao juiz é o que nós chamamos de procedimento de dúvida. Procedimento de dúvida. Ela suscita a dúvida ao juiz. Vai ser o procedimento de dúvida, ela suscita a dúvida ao juiz. É o procedimento de dúvida. Beleza? É isso que é feito. Vai ser suscitada a dúvida ao juiz. E o juiz faz o quê? O juiz vai decidir. Nesse caso, marcou uma audiência, chamou a mãe do menino, geralmente uma pessoa mais sensata, né? Conversaram lá e resolveram o problema. Ele desistiu da ideia do Osama Bin Laden. Eu presenciei essa audiência. O engraçado foi que na audiência o juiz perguntou para o cidadão, por que Osama Bin Laden, né? Ele disse, doutor, porque esse menino desde 3, 4 meses mexe, remexe, chuta a barriga da mãe. O menino é uma bomba, olha a cabeça do cara, né? Então, enfim, não pode, vai expor ridículo. Então, é proibido. Luciano, mas eu vi, todo mundo mandou e-mail mostrando isso. Há tempos atrás foi registrado uma criança aí com o nome de Facebookson, não é isso? Facebookson, nem sei o nome do menino. Registraram que o pai era o Anderson, não é verdade? E aí eles se conheceram através do Facebook. Em um ano fizeram um menino. E aí queriam botar o nome do menino de Facebook, não pode, porque já é um nome próprio. E aí o oficial aceitou o Facebookson. É um absurdo, não poderia aceitar. O parágrafo único do artigo 55, você viu comigo há pouco, proíbe. Proíbe, é o nome que expõe ao ridículo. Ele deveria ter se negado e suscitado a dúvida. Cabe agora ao Ministério Público tentar tomar alguma atitude em relação ao caso. Então equívocos acontecem.
e vez por outra passam e ninguém se atenta e vai ficando, e depois de muitos anos não tem mais como mudar. Conheci uma cidadã na Chapada há tempos atrás, né, uma viagem que eu fiz no meio do ano, e o nome da cidadã, Medinusa. Eu me lembro, estava sentado no barzinho, aí coitado, uma amiga nossa aqui, Medinusa, eu, porra, Medinusa. E aí fiquei na minha, né, mas porra, aquilo me martelando a noite toda. Lá pelas tantas, ela tinha tomado umas duas, aí, pô, tirou uma dúvida, né, seu nome, qual é? Eu sou um curioso acerca de nomes, né, qual é a origem do seu nome, Medinusa? E ela me falou, e pasme, que foi feita nos Estados Unidos, que os pais haviam viajado, tiveram relação lá, e ela foi concebida lá, e aí em homenagem a esse fato, eles queriam colocar Made in Nusa, e aí juntaram tudo e ficou Made Nusa. E registrou, ela mostrou a identidade, tá lá. Tá certo? Não, tá errado. Tá errado, não deveria poder. Não deveria poder. Mas, enfim, foi registrado, ela já deve ter seus 20 anos de idade, não vai mudar agora, porque ela é conhecida socialmente assim. Erros, equívocos, repito, acontecem, mas sob o ponto de vista legislativo, em tese, não pode. Em tese, não pode. Além disso, o artigo 13 da Constituição Federal, 13, afirma que a língua portuguesa é o nosso idioma oficial. A língua portuguesa é o nosso idioma oficial. E como é o nosso idioma oficial, a língua portuguesa, o nome tem que ser em língua portuguesa. O nome tem que ser em língua portuguesa. Maísa, Luciano, João Paulo, Frederico. São nomes em língua portuguesa. Em tese. Claro que, senhores, claro que há alguns nomes que estão aportuguesados. Temos nomes que estão aportuguesados, tá? Existem. O David, que virou Davi, não é verdade? O Washington, ok? O Walt Disney, que virou Walt Disney, não é isso? Então nós temos nomes que foram aportuguesados e são utilizados no dia a dia, mas em tese não poderiam ser utilizados. Seguindo aí, de que é composto o nome, né? O que é que tem o nome? O artigo 16 do Código Civil diz que todo nome vai ter prenome e sobrenome. Artigo 16. O artigo 16 do Código traz, portanto, como elementos essenciais, prenome e sobrenome. Jogando na tela aí. Maísa tem prenome, né, Maísa? É Maísa. E Maísa tem sobrenomes. Lima Almeida. Maísa tem prenome, Maísa tem sobrenome, como todo mundo tem. O sobrenome, a sua prova pode chamar também de patronímico ou ainda de apelido de família. Patronímico ou ainda de apelido de família, tá? Então, Maísa é o prenome, além disso tem sobrenome, patronímico, apelido de família, tá aí, todo mundo tem prenome e sobrenome. Meu nome, por exemplo, é Luciano Lima Figueiredo. Luciano Lima Figueiredo, meu prenome é Luciano, meus sobrenomes patronímicos ou apelidos de família, Lima Figueiredo. Tá aí, prenome e sobrenome, todo mundo tem que ter. Claro que tem pessoas que têm prenome composto, né? Sei lá, Maria Maísa, por exemplo. João Paulo, tá dando aula aqui do lado, não é isso? Júlio Sá, enfim, tem gente que tem prenome, não é Júlio Sá não, né? Tem gente, Júlio César, tem gente que tem prenome composto, Nada impede que é mulher, nada impede que você tenha prenome composto, é plenamente possível. Temos aí os elementos essenciais, certinho, gente? Galera, olha só. Além destes elementos essenciais, é possível que surja um terceiro elemento. O terceiro elemento, que é um elemento acessório ou acidental. Então é possível que surja um terceiro elemento, senhores. Terceiro elemento, que é um elemento, repito, acessório ou acidental. Este elemento acessório ou acidental tem por objetivo impedir a homonímia. Tem por objetivo impedir a homonímia. Esse elemento acessório acidental tem por escopo, tem por objetivo impedir a homonímia. O objetivo é esse. O que é homonímia, Luciano? Nomes iguais. Nomes iguais. O direito não gosta de nomes iguais.
O direito não curte nomes iguais. Por que não gosta de nomes iguais do direito? Porque isso causa dificuldades. Imagina que tenha também um Luciano Lima Figueiredo. Aliás, registro logo aqui que existe. Se você tiver curiosidade de saber se tem alguém com seu nome famoso, basta você fazer o que eu fiz há vários anos atrás. Você vai no Google, o oráculo da internet, põe seu nome e manda pesquisar, companheiro. Tem um Luciano Lima Figueiredo, cidadão, acho que é veterinário, enfim, um paulista da USP, 50 e tantos anos de idade. Ele tá lá também dentre as ocorrências, ok? Tem um nome igual ao meu? Tem. Se ele sofreu um processo penal, por exemplo, tiver sido procurado em aeroportos, etc., isso talvez crie embaraços para mim, e vice-versa. Se eu estiver sofrendo um processo penal, isso talvez crie embaraços para ele. Toda vez que eu chegar no aeroporto, estiver saindo do país, voltando do país, desceu, bateu o passaporte, opa, tem mandado de prisão contra esse cara. Vai para a sala, chama a polícia, colhe digital, vamos ver. Daqui que você explique que Chico não é Francisco, já passou muito tempo. Então o direito ele tenta coibir a homonímia. Claro que não dá para o direito coibir a homonímia em todas as situações, né? Vivemos em um país de dimensões continentais. Vivemos em um país de dimensões continentais, é impossível você combater a homonímia em toda e qualquer situação. Daí porque o direito se preocupa com a homonímia dentro da família. A preocupação da homonímia é dentro da família. Se Maísa, por exemplo, quisesse dar à filha dela o mesmo nome que ela teria que colocar então essa terceira partícula. Uma partícula acidental, uma partícula acessória, para para afastar essa homonímia. Essa partícula acidental, essa partícula acessória que visa afastar a homonímia, é chamada de agnome. É chamada de agnome. É a partícula acidental, a partícula acessória, que visa aí afastar a homonímia, é o agnome. É o agnome. No caso aqui, seria Maísa Lima Almeida, filha. Filha. Maísa Lima Almeida, filha. Pronto. Ou primeira, tá? Enfim, seria uma partícula acessória. Filho, primeiro, neto, bisneto, júnior. Todos estes aí são agnomes. Elementos acidentais ou acessórios, não são presentes em toda hipótese, mas que estarão presentes para evitar essa homonímia dentro da mesma família. Ainda em relação ao nome, o Código Civil passa a trazer algumas regras importantes que pintam em prova. A primeira, Maísa, está no artigo 17. Olha lá. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem em publicações ou representações que a exponham ao desprezo público, ainda quando não haja intenção difamatória. Ainda quando não haja intenção difamatória. Independentemente da intenção difamatória. Então não tem aquela história, foi sem querer. Não existe, não existe. Se tiver publicação ou representação que expõe ao desprezo público, responde. Ainda que não haja intenção difamatória. A segunda regra está no artigo 18, Maísa, olha lá. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em propaganda comercial. Sem autorização, não pode-se utilizar o nome alheio em propaganda comercial. Cuidado com a pegadinha da prova, qual é? Ainda que o nome seja de uma pessoa pública. Ainda que o nome seja de uma pessoa pública, não pode. Tem que ter autorização. Tem que ter autorização, gente, senão vai ter indenização. Tem que ter autorização, senão vai ter indenização. E aqui já lhe dou uma deixa importante para a prova, sistematizando uma coisa que a gente viu lá no primeiro bloco ou segundo bloco. Olha só, a utilização da imagem ou do nome para fins comerciais sempre precisa de autorização. Imagem ou nome para fim comercial sempre precisa de autorização. Sempre. Ainda que não haja intenção difamatória. Sempre vai ter que ter. Tá bom? Sempre. Independentemente da intenção, se é para finalidade comercial, tem que ter autorização. Súmula 403 do STJ e artigo 18. Terceira regra, Maísa, artigo 19, olha lá. Pseudônimo, Luciano quer que é pseudônimo, é o apelido. O pseudônimo, que é o apelido. Adotado para atividades lícitas, goza da proteção que se dá ao nome. O pseudônimo, que é o apelido,
adotado para atividades ilícitas, goza da proteção que se dá ao nome. Chama a atenção dos senhores, adotado para atividades o quê? Lícitas. Chama a atenção dos senhores, adotado para atividades lícitas. Os ilícitos não. Fernandinho Beiramar, por exemplo, não tem proteção ao pseudônimo dele. Não tem. As pessoas que utilizam para atividades lícitas possuem. Pergunto a vocês, meus bons amigos, é possível, se eu tiver um apelido muito famoso, utilizado para uma atividade lícita, que eu acresça ele ao meu nome? Será? Se eu tiver um apelido famoso utilizado para atividade ilícita, será que eu posso acrescê-lo ao meu nome? Sim, é possível. Artigo 57 da Lei de Registros Públicos. 57 da Lei de Registros Públicos. Plenamente possível. Plenamente possível. O professor me dá exemplo? Claro que eu lhe dou. Vamos a eles. Luiz Inácio Lula da Silva. Maria das Graças Xuxa Meneghel. Luiz Inácio Lula da Silva. Maria das Graças Xuxa Meneghel. Acelino Popó de Freitas. Acelino Popó de Freitas. Léo Crete, que é um parlamentar famoso aqui na Bahia, mas já cresceu. Também, não sei se os senhores conhecem. Se não conhecem, jogam aí na internet que os senhores irão conhecer. Tá? Ele botou o Crete no nome, ok? E assim segue. É um pseudônimo utilizado para uma atividade lícita. Então é plenamente possível que você venha a crescê-lo. Ok? Gente, é possível a alteração do nome? Será? Será que eu posso alterar o nome? Questão de analista de finanças e controles. Prova de 2008. Será que eu posso alterar meu nome? E aqui vai uma notícia importante. Quando eu falo em nome, eu estou falando na avenida inteira, né? Olha lá. Maísa Lima Almeida Filha. Falando na avenida inteira. Se eu estivesse falando só em Maísa, eu não estava falando em nome, eu estava falando em prenome. Eu estava falando em prenome. E aí? Será que eu posso alterar o nome? Como é que fica aí a alteração do nome? Galera, temos várias hipóteses. Várias hipóteses que eu vou aí listá-las. Agora, gente, estas hipóteses são excepcionais, tá? Temos várias hipóteses excepcionais. Vou listá-las. Primeira hipótese, excepcional, hein? Por exceção, porque a regra é que o nome não muda. Mas vamos às hipóteses. Primeira hipótese, casamento. Se você se casar, querendo, você pode acrescentar o nome do amado, o sobrenome do amado. Não é verdade? Então, é possível. Por exemplo, se Maísa se casar com Caio, ela pode acrescentar o Barbosa. Vai ficar Maísa Lima Almeida Barbosa. Não é verdade? Ou Caio acrescentar o Almeida. E assim segue. Casamento, é possível acréscimo. União estável, uma coisa que pouco a gente sabe. Na união estável você pode acrescentar também. A lei permite. Casamento, união estável, respectivas dissoluções, né, gente? Dissolução no casamento da união estável você pode retirar. Não vai ficar lá com o sobrenome daquele que, né, pesando lá, na verdade é melhor que saia. Então casamento, união estável, respectivas dissoluções, tá? Respectivas dissoluções. Seguindo aí no rol, adoção, proteção à testemunha, inclusão do sobrenome do padrasto, é possível, a lei permite, está lá no artigo 57, então casamento, união estável, respectivas dissoluções, adoção, proteção à testemunha, padrasto, é possível, enfim, aquisição da nacionalidade brasileira, mais uma hipótese corriqueira de prova, aquisição da nacionalidade brasileira, cidadão que tem um nome que em português é impronunciável, tem um sentido vexatório, é possível. Cirurgia de mudança de sexo, pode também mudar o nome. Cirurgia de mudança de sexo, aliás, a título de curiosidade, a cirurgia de mudança de sexo hoje, não só de curiosidade, porque caiu já em prova algumas vezes, a cirurgia de mudança de sexo hoje possibilita a alteração do nome e do gênero do sexo. Então, Luciano vira Luciana e do sexo masculino vai para o feminino. Altera tudo. O STJ permite. Professor, e se eu me casar com ela e tempos depois descobrir que ela um dia já foi ele? O que é que eu faço?
Você pode ajuizar uma ação anulando o casamento, se você não sabia do fato. Você não sabia do fato, você tem uma anulatória do casamento, por erro essencial quanto à pessoa. Então você anula o casamento por erro essencial quanto à pessoa. Então tá aí as principais hipóteses, tá? Principais hipóteses, viuvez também, enfim, estão aí as principais hipóteses. Beleza? Pois bem, visitamos a integridade física, visitamos a integridade psíquica, faltou a integridade intelectual. Olha lá. A psicomoral já foi, faltou a intelectual. A integridade intelectual relaciona-se às criações do intelecto. Criações do intelecto, direitos autorais, propriedades industriais, criações do intelecto, direitos autorais, propriedades industriais, são aí, repito, as criações do intelecto. Aqui a gente só dá notícia porque essas leis são leis específicas, não caem na prova de vocês, tá? Quando cai, cai assim genericamente para fazer essa correlação com a integridade intelectual. Propriedades intelectuais, criações do intelecto, direitos autorais, propriedades industriais, são as marcas, as patentes, modelos de utilidade, beleza? Vamos ver como é na hora da prova, Maísa. Joga aí na tela, por favor. TRE, Mato Grosso, 2007 FCC. No que concerne aos direitos da personalidade, é correto afirmar que, a linha A, o pseudônimo adotado para atividades lícitas e ilícitas goza da proteção que se dá ao nome, falso por conta das ilícitas. Bola, a disposição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois da morte, é válida com objetivo altruístico, verdadeiro, científico ou altruístico, desde que de forma gratuita. Casa, é lícito o ato de disposição do próprio corpo quando importar diminuição permanente da integridade física, mesmo se não houver exigência médica. Falso, tem que haver exigência médica, vimos aqui hoje. Dado, são intransmissíveis e irrenunciáveis em regra, mas o seu exercício poderá sofrer limitação voluntária. O artigo fala em não poderá, já vimos isso, é o artigo 11. Escola, em se tratando de pessoa pública, o nome desta poderá ser utilizado em propaganda comercial, ainda que sem autorização. Está também equivocado. Encerramos os direitos da personalidade. Vou voltar no quinto bloco, iniciando hoje domicílio. Até daqui a pouco.